mais uma semana se iniciando e poder compartilhar a palavra de Deus juntamente com os irmãos, para nós sempre é um privilégio. O nosso desejo é que Deus continue falando ao nosso coração agora através da palavra dEle. Tenho certeza que, assim como eu, essa série de mensagens, no qual nós iniciamos semana passada, falou muito ao meu coração. Espero que Deus também tenha falado ao seu coração. Se você perdeu essa série, se você não conseguiu assistir, sendo que estava servindo ou não veio, convido você a seguir as nossas redes sociais, que lá também vai estar a nossa pregação no canal do YouTube. E então, nós estamos com essa série de mensagens, questionando Jesus, conversas que revelam o coração. Eu quero começar mais uma vez fazendo uma pergunta para você. Semana passada eu fiz algumas perguntas, mostrando que algumas perguntas revelam o nosso coração. Vocês vão lembrar que semana passada eu perguntei, quando você vai sair com a sua esposa, com a sua namorada, quando você pergunta a ela, você vai assim mesmo? Significa alguma coisa, não é verdade? Você está comprando uma briga. Ou assim também como a pergunta que eu faço para minha esposa, quando ela está comendo lanche, eu pergunto, você vai conseguir comer tudo? Uma pergunta que revela o meu coração. Mas hoje nós vamos ver algumas questões além disso. E até parece que eu gosto de comida, eu vou perguntar sobre comida novamente. Imagine se você pudesse pedir agora qualquer comida que não iria te engordar, que não iria afetar a sua saúde. Um churrasco, um sushi, ia chegar aqui perfeitamente preparada, na temperatura certa. E aí, melhor ainda, isso não engorda. Qual comida você pediria? O que você pediria de comida? Uma pizza, um hambúrguer, um churrasco, um sushi, uma sobremesa? Eu, se fosse para escolher, eu escolho muito a sobremesa, né? Eu gosto muito de doce. Mas provavelmente as respostas elas seriam bem diferentes uma da outra. Até porque nós temos gostos diferentes. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que aquilo que nós pedimos revela aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós pedimos revela aquilo que nós desejamos. Você olha um cardápio e antes mesmo de você experimentar a comida, só a foto às vezes do cardápio, do alimento, já te chama atenção. E você já começa a desejar aquilo. E logo após o desejo, você pede. Mas isso não é só com comida. Com compra, você olha lá na Shopee, você olha lá no site, você olha algo e deseja. Após aquilo revela, o seu pedido vai revelar. Talvez nem precisa pensar muito, mas se alguém pudesse atender um pedido seu agora, o que você pediria? Porque existe, irmãos, alguma coisa ocupando a sua mente, a minha mente neste momento. Talvez seja a cura de uma doença, talvez seja a resposta de uma oração, talvez seja uma porta profissional, talvez seja dinheiro, restauração do teu casamento, um filho, uma resposta, paz, um relacionamento. Você tem orado por um relacionamento, uma oportunidade. Agora, imagina algo ainda mais sério. Imagine se Jesus estivesse aqui presente. Semana passada eu falei que se Jesus estivesse presente, o que você pediria a Ele? E agora imagine se Jesus olha para você, olha dentro dos seus olhos e faz essa pergunta: o que você quer que eu faça por você? Imagine isso. Sabe, aqui eu não quero que você responda algo, porque eu estou na igreja, né? Jesus, eu quero ir para o céu. Não, eu quero que você seja sincero na sua resposta. O que você pediria a Jesus? O que você realmente pediria a Ele? Porque talvez a sua resposta vai revelar muito sobre o que está acontecendo dentro do seu coração ou na sua vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos olhar para essa pergunta, o que você quer que eu faça por você, até porque a nossa série, desde que nós começamos, a semana passada, a ideia é falar sobre conversas que Jesus teve com pessoas que revelaram não somente o que elas queriam, mas o que estava dentro do coração delas. Nós vimos a semana passada sobre a pergunta daquele mestre, daquele homem religioso, perguntando para Jesus, quem é o meu próximo? Só que a pergunta dele estava revelando algo muito além, sendo não somente uma dúvida se era um próximo vizinho ou um familiar, mas era sim, quem ele poderia excluir
dos seus relacionamentos. Isso revelava o coração dele. Agora, diante da resposta sua, agora desse diálogo com Jesus, nós também vamos ver que aquilo que você pede a Ele, o desejo do seu coração, revela o que está dentro de você. Para isso, eu quero conversar com os irmãos sobre Marcos capítulo 10, onde Jesus ele tem alguns encontros com algumas pessoas. Naquele capítulo, se os irmãos forem ver, no início, nós vamos ver que Jesus, mais uma vez, os fariseus, os mestres da lei, tentam, de alguma forma, encurralar Jesus. De alguma forma, eles queriam derrubar Jesus, até porque Jesus estava prestes a ir para os seus dias finais, ir para a cruz. Então, eles estavam tentando fazer alguma coisa para prender Jesus, para matar Jesus. E lá em Marcos capítulo 10, eles começam perguntando a Jesus sobre divórcio, sobre casamento. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas só para os irmãos verem o quanto os fariseus, os mestres da lei, eles queriam pegar Jesus e queriam matar Jesus. Mas nós vamos ver nessa história de Marcos capítulo 10, nesse capítulo, e eu penso sempre que a Bíblia ela é algo fantástico, porque ela encaixa histórias, uma história seguida da outra, tem um motivo. E nós vamos ver alguns motivos que algumas histórias que estão juntas ali, que se ligam. E essa história aí, talvez você nem imagina qual seja a história olhando para essas imagens. Mas nós vamos falar nessa noite. Mas antes eu gostaria que você mais uma vez fechasse seus olhos, você colocasse sua vida diante do Senhor. Tenho certeza que Deus já falou ao teu coração através das canções, você já cantou, já declarou agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelo seu grande amor para com você, para conosco. Agora eu convido você a pedir, Deus, continue falando através da tua palavra. Deus fala ao meu coração, a tua palavra que é fiel, é verdadeira, não é sobre uma opinião do Felipe, não é sobre uma opinião da Betel, mas é sobre o Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, Deus, faça a tua vontade no nosso meio. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ver que Marcos, capítulo 10, ele registra 3 encontros muito, mas muito diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos com Jesus. O primeiro encontro que eu quero falar é sobre esse homem aí. O primeiro é um homem muito rico. Para a gente entender, um homem sedento da vida eterna, sedento da salvação, ele corre até Jesus. E ele se encontra com Jesus, e o texto vai dizer para nós, capítulo 17, que ele se ajoelha. E ele faz uma pergunta para Jesus. E nesse diálogo, nessa conversa, a pergunta dele é: mestre. Eu não sei se você vai lembrar que nós falamos bastante a respeito da palavra mestre semana passada. Rabi, onde era comum para os judeus terem um mestre, ou terem alguém ao qual eles olhavam como exemplo, que eles queriam tirar dúvidas, alguns questionamentos, e nós estamos falando sobre isso nessa série. E esse homem, então, ele fala: mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E é interessante, irmãos, porque as 3 histórias que nós vamos ver, as 3 também começam com a palavra mestre. Eles estavam questionando, eles estavam conversando, dialogando com Jesus. Agora esse homem, ele decide então fazer essa pergunta para Jesus: mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E os irmãos, talvez você não saiba da história, mas Jesus ele fala sobre os mandamentos. Você conhece os mandamentos. E ele vai falar: eu conheço e obedeço. Eu busco cumprir todos os mandamentos. Então ele era um homem muito religioso, um homem de uma alta posição, um homem muito rico, tinha muita condição, talvez um grande exemplo para a sociedade naquele tempo. Mas Jesus, no final da história, Jesus olha para ele e indaga ele diante de tudo aquilo que ele tinha. E aquele homem sai triste. Agora, a segunda história nós vamos ver é sobre os discípulos. Os discípulos que também estão com Jesus, estão dialogando com Jesus. E é interessante porque pouco depois Jesus ele está caminhando com os seus discípulos rumo a Jerusalém. Está em direção a Jerusalém e ele acaba naquele contexto ali, antes do versículo 35, Jesus ele estava falando sobre a sua prisão, sobre a sua morte, sobre a cruz, que ele seria humilhado, que ele seria morto. Então os discípulos, Tiago e João, eles se aproximam de Jesus e também fazem uma pergunta:
mestre. De novo, mestre. Olha que interessante, as histórias tudo seguindo a mesma pergunta, mestre. Na verdade, agora uma outra pergunta, eles falam, nós queremos que o Senhor faça algo para nós, nos faça um favor. E Jesus então pergunta, tá bom, o que vocês querem que eu faça por vocês? E aí eles pedem para ocupar um lugar de honra, uma à direita, outra à esquerda, e Jesus então também responde a eles. Agora, a terceira história que nós vamos falar é a história de um homem, um mendigo. Um homem cego, que Jesus ele estava caminhando a Jerusalém, e ele próximo a Jericó, ele estava cercado de uma multidão, cheio de gente, até então na beira do caminho, grave essa palavra, essa frase, na beira do caminho, Jesus ouve alguém gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas mandam que aquele mendigo ficasse quieto, mas Bartimeu grita ainda mais. Jesus para, Jesus manda chamá-lo. Bartimeu se levanta e vai até Jesus. Então Jesus faz uma pergunta: o que você quer que eu faça por você? Gente, olha que incrível, essas três histórias se completam muito bem. Porque um homem rico, religioso, chega para Jesus e fala, mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Agora, os discípulos, já se relacionando com Jesus, pedem um favor, e Jesus pergunta a eles, o que vocês querem que eu faça por vocês? E o Bartimeu gritando, mestre, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a mesma pergunta se repete, qual é? O que você quer que eu faça por você? E essa é a pergunta dessa noite, o que você quer que eu faça por você? Você já imaginou se Jesus perguntasse isso a você? O que você quer que eu faça por você? A grande questão é que essas três histórias, elas nos unem mostrando que os três desejavam alguma coisa. Um desejava salvação. Os outros dois desejavam um lugar de honra perto de Jesus. O cego desejava enxergar. Então, a grande questão, irmãos, que desejar não é pecado. Isso é incrível, porque talvez a gente pudesse pensar, não posso desejar ter um casamento, porque, meu Deus, eu preciso viver a vontade de Deus. Não, Jesus, nós vamos ver que é algo que nós podemos orar, pedir, nós podemos fazer pedidos a Ele. A questão, irmãos, que o grande problema não é desejar. Até mesmo o próprio Jesus vai dizer, peçam e vocês receberão, Mateus capítulo 7, versículo 7. Orem que eu estou escutando vocês, procurem, vocês encontrarão. Mas a grande questão, irmão, é que os nossos desejos, o seu desejo, o meu desejo, revela muito sobre nós. Muito sobre nós. Porque aquilo que nós desejamos, revela aquilo que nós amamos. Lembra da comida que você poderia pedir? Eu não gosto de comida, sushi, nem precisa me chamar para essas coisas, tá? Mas você me chama para um churrasco. Agora, eu desejo, isso revela que eu gosto, eu não desejo um sushi porque eu não gosto daquilo. Então, o desejo que eu tenho, os desejos que eu tenho revelam, às vezes o desejo que você tem revela os seus medos. O desejo que você tem talvez revela que você acredita que se Deus cumprir aquilo, você vai ser feliz. Sabe, irmãos, nossos pedidos são como uma janela para o coração, onde revela aquilo que está dentro de você. Então imagine isso, Jesus diante de você. Sabe, imagine essa cena, Jesus fisicamente, como Jesus se encontrou com aquele jovem rico, como Jesus se encontrou com os discípulos, como Jesus se encontrou com aquele cego. E Jesus faz a pergunta para Pedro, para Tiago, para Bartimeu, o que vocês querem que eu faça? O que você responderia? Qual o desejo que está dentro do seu coração neste momento? E não pense sobre algo bonito, mas pense realmente o que você pediria a Jesus. Por isso,
as respostas vão ser completamente diferentes, mas revela sim o que está dentro do nosso coração. Tem um livro do C.S. Lewis que eu gosto bastante, na verdade é um artigo dele que ele fala a respeito sobre os desejos, os pequenos desejos. E C.S. Lewis ele escreve uma frase que eu coloquei aqui, que ele vai dizer o seguinte, que não é que nossos desejos sejam fortes demais, mas fracos demais. E aí ele continua dizendo o seguinte: nós somos como uma criança que continua brincando de fazer bolinhas de lama, porque não consegue imaginar o que significa receber a oferta de férias à beira-mar. Gente, em outras palavras, nosso problema muitas vezes não é querer demais. O nosso problema é que a gente se contenta com pouca coisa. A gente acha que os nossos desejos são fortes demais, mas não, muito pelo contrário. Nós queremos dinheiro e a gente sabe que dinheiro não é nada. Nós queremos reconhecimento, a gente sabe que isso não é nada. Então, Marcos 10, ele representa nós, 3 encontros que mostram exatamente isso. 3 pessoas diante de Jesus, 3 desejos diferentes. 3 corações expostos, e cada pergunta então responde a essa pergunta. Cada resposta revela essa pergunta. O que nossos desejos revelam sobre o nosso coração? Então nós vamos ver essas 3 histórias respondendo essa pergunta, o que nossos desejos revelam sobre o nosso coração. Primeiro, os nossos desejos revelam o nosso verdadeiro tesouro. A primeira história, ela começa muito bem, um jovem querendo a salvação. Olha o texto vai dizer, quando Jesus estava saindo, o homem veio correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, observe, ele corre, ele se ajoelha perante Jesus. Ele chama Jesus do quê? Bom mestre. Ele tem uma pergunta sobre a vida espiritual dele, como ele poderia receber a salvação. Ele parece interessado sobre a salvação. E Jesus então fala sobre os mandamentos e ele responde: olha, mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde que era jovem. Então esse homem, ele, aparentemente, irmãos, ele tinha tudo: moralidade, religião, dinheiro, respeitabilidade. E Jesus então ele consegue enxergar além de tudo isso, além de algo que fisicamente as pessoas viam sobre ele, sobre um homem muito bem de vida, sobre um homem religioso que cumpria os mandamentos, mas Jesus ele enxerga o coração daquele homem. Por isso Jesus então o confronta. E o texto vai dizer que há um detalhe maravilhoso do texto, porque o texto diz: Jesus olhou para ele com amor, versículo 21. Sabe, o que Jesus iria dizer a ele, logo em seguida a esse versículo, não seria algo com raiva, ou algo querendo que ele ficasse pobre, que ele fosse um coitado. Não, nasce do amor e aí nos ensina algo, porque, irmãos, o amor de Jesus não apenas nos consola, o amor de Jesus também nos confronta. Assim como você, pai, e hoje, o dia dos pais, você como pai, você tem que exercer também o amor diante dos seus filhos, não somente no cuidado, dar presente ou ser presente, mas também confrontar os seus filhos. Jesus também fez isso com aquele homem. Jesus ele percebe que a pergunta daquele homem não era simplesmente: eu quero ser salvo, mas era muito além disso. E Jesus então diz a ele: ainda é uma coisa que você não fez. Ele cumpriu os mandamentos, mas Jesus diz: ainda há uma coisa que você não fez. Vá e venda todos os seus bens. Dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus tocou no ponto sensível dele. Jesus tocou aquilo que estava ocupando o coração dele, porque Jesus conhecia o coração dele. E Marcos então diz que aquele homem saiu triste, decepcionado, porque ele tinha muitos bens. O pedido dele revelou o coração dele. Ele queria a vida eterna, é claro, algo bom. Era um desejo ruim? Não. Mas, irmãos, o problema era que ele queria a vida eterna sem perder aquilo que havia se tornado um ídolo para ele. Ele queria a salvação, mas ele não queria abrir mão de alguma coisa. Ele queria ter mais alguma coisa diante de tudo aquilo que ele tinha. Ele queria aquilo que Jesus poderia oferecer a ele. Mas Jesus não queria, acima de tudo, Jesus olha para ele, na verdade, e diz: olha, não é que eu quero que você fique sem dinheiro.
Não é que eu quero que você fique pobre, mas Jesus olha o coração dele e diz: o que é prioridade para você? O desejo do seu coração está revelando que há algo muito além de ter a vida eterna. Algo que domina o seu coração. Por isso que os nossos desejos, esse primeiro ponto, é que os nossos desejos revelam o nosso verdadeiro tesouro. Porque às vezes você deseja algo que até pode ser bom. Às vezes você deseja filhos, por exemplo, e filhos é uma bênção do Senhor. Mas talvez o seu desejo seja algo muito maior que o seu desejo de seguir a Jesus. E esse é o grande questionamento. Jesus olha para aquele jovem e diz: venda tudo e siga-me. E ele sai embora triste. Por isso, Tim Keller, ele define a idolatria de uma maneira muito útil e algo que pode se tornar um ídolo quando passa a ser mais importante para a nossa felicidade, identidade e segurança em Deus, passa a dominar as nossas vidas. Irmãos, isso significa que o nosso ídolo não precisa ser uma coisa ruim. Nós, como colocar aqui como uma igreja evangélica, e talvez você seja católico que está aqui no nosso meio, você já ouviu muito, porque os evangélicos falam que não, a Maria não pode idolatrar a imagem, não pode isso, mas irmãos, todos nós, muitas vezes colocamos coisas, que idolatramos coisas. Talvez não seja uma imagem, mas talvez seja assim, como aquele jovem, um dinheiro, uma reputação, os seus bens, a sua carreira profissional, os seus filhos, o seu relacionamento que tem dominado a sua vida. Por isso, família, irmãos, é uma bênção de Deus, mas talvez possa ser algo que esteja atrapalhando a sua vida. Eu não estou dizendo para você, então agora eu vou deixar minha família. Eu estou dizendo para você redefinir as suas prioridades. Família é boa, dinheiro é bom. Carreira é uma boa, casamento é bom, ministério é bom, reconhecimento pode também ser bom, mas irmãos, sem isso você, na verdade com isso, como prioridade da sua vida, há uma inversão de valores. E talvez tudo isso tenha se tornado um Deus. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então o seu bem maior, aquilo que você tanto guarda e tanto cuida, ali está o seu coração. E aí essa pergunta, qual é a coisa que, se Jesus tocar, pode fazer você ir embora triste? Qual é a coisa que, se Jesus tocar, pode fazer você ir embora triste? Talvez o seu dinheiro, seu relacionamento, seu conforto, seu controle, seu futuro, seu sonho, sua reputação. E Agostinho, ele tem uma citação que ele vai falar sobre a ordem dos amores. E ele diz que essa ideia é muito importante, porque o problema não é apenas amar coisas ruins. Nós podemos também amar coisas boas de maneira errada. E o Evangelho, irmãos, ele não destrói nossa capacidade de desejar. O Evangelho coloca nossos desejos na ordem correta. Então, não é pecado você desejar ter uma reputação, um dinheiro, uma faculdade, um crescimento na sua vida profissional, uma família, um carro, uma casa. Agora, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, coloca os nossos desejos na ordem correta. Por isso, Martinho Lutero vai dizer que aquilo a que o seu coração se apega e em quem confia é propriamente o seu Deus. Então aquilo que o seu coração se apega, que você coloca como prioridade da sua vida, isso é o seu Deus. Mas esse homem, esse jovem, ele vai embora triste. Então esse primeiro homem, ele vai embora triste. Não se esqueça como essa história termina. A tristeza dele de não seguir a Jesus. Então Jesus diz: venha e siga-me. Mas aquele homem vai embora triste. Guarde essa cena para os próximos pontos. Porque agora nós vamos ver a segunda história. O que os nossos desejos revelam então sobre o nosso coração. Segundo, nossos desejos revelam nossa definição de grandeza. Agora nós chegamos com o encontro dos discípulos, Tiago e João. E a gente precisa perceber, irmãos, o contexto, porque por poucos versículos antes, dos discípulos perguntarem a Jesus estava falando sobre a cruz. Jesus havia dito, olha o texto, eles zombarão dele,
cuspirão nele, açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Jesus ele acaba de falar sobre a humilhação, sobre o seu sofrimento, sobre a morte, sobre a cruz. E então Tiago e João eles perguntam: mestre, queremos que nos faça um favor. E Jesus pergunta: tá, o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles pedem um favor e Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça por vocês? E eles respondem: quando o Senhor estiver no seu reino glorioso, permita que nos sentamos em lugares de honra ao seu lado, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Olha, perceba o contexto do texto. Jesus estava falando de cruz. E o que eles estavam pensando? No trono. Olha que estranho. Os discípulos estavam ouvindo Jesus falar da morte, de cruz, do sofrimento. Jesus estava falando do seu sofrimento. Eles estavam pensando no quê? Em reconhecimento. Jesus ele estava falando sobre entrega, que ele iria se entregar. E eles estavam pensando em uma posição que eles iriam sentar perto de Jesus. Jesus ele estava caminhando para descer rumo à cruz. Eles estavam pensando em subir no lugar que eles iriam. O pedido revelou o coração deles. Eles já seguiam Jesus, e esse, irmãos, é um ponto que a gente precisa se preocupar, porque eles eram discípulos de Jesus, eles não eram inimigos de Jesus. Eles, diferentemente dos fariseus que queriam prender Jesus, eles estavam andando com Jesus diariamente. Eles ouviram Jesus, eles viram milagres de Jesus, eles experimentaram coisas extraordinárias, e mesmo assim, seus desejos ainda precisavam ser transformados. Irmãos, isso significa que é possível a gente estar perto de Jesus, é possível a gente, domingo após domingo, estar aqui na igreja, ou na igreja X ou Y, mas mesmo assim ainda desejar coisas muito diferentes daquilo que Jesus deseja. Nós podemos fazer algo para Deus e ficar profundamente frustrado porque ninguém percebeu, ninguém nos reconheceu. A gente até pode dizer tudo é para a glória de Deus, mas secretamente há um desejo para nós de glória, de reconhecimento, de alguém aplaudir a gente. Então, Jesus, ele não mata o desejo da grandeza, ele redefine a grandeza. Jesus, ele não fala, olha, vocês precisam, não, vocês não podem pensar isso. Não, Jesus, ele redefine, porque o que ele vai dizer? Entre vocês, porém, será diferente. Então, se o mundo acha que ser grande, eu preciso estar numa alta posição, o mundo funciona desse jeito. Grande é quem é servido, no reino grande é quem serve. No mundo, grande é quem aparece, é quem é visto. No reino grande é quem se entrega, quem se humilha. No mundo grande é quem ocupa o lugar de honra, no reino grande é quem oferece o seu lugar. Então Jesus diz, olha, quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Então, João, Tiago, eles queriam um lugar de honra. Jesus fala para eles o seguinte, olha, sabe como que vocês precisam, aquilo que vocês precisam entender, é que vocês precisam ser servos, escravos. Vocês querem ocupar esse lugar? Estejam lá embaixo. Vocês querem se tornar grandes? Então entendam que vocês precisam ser servos. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos. Jesus, irmãos, ele não apenas realiza os nossos sonhos, ele transforma. Tiago e João, eles queriam ser grandes, mas Jesus não responde a eles simplesmente, não, vocês não podem desejar, parem de desejar. Jesus responde, olha, vocês precisam aprender o que significa ser grande, o que significa sentar à direita e sentar à esquerda, o que significa ter um lugar de honra. Isso muda tudo, irmãos, porque Jesus não veio apenas para realizar nossos desejos, ele veio para transformar os nossos desejos. E então, agora, talvez uma das partes principais dessa conversa, desse diálogo entre os discípulos, entre Pedro e Tiago e Jesus, ele fala um texto a qual fica marca. Na verdade, a frase, o texto, Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí John Stott vai dizer no livro A Cruz de Cristo o seguinte, que a essência do pecado é o homem substituir Deus. Então o pecado nos leva a sentar no lugar de Deus. Agora,
enquanto a essência da salvação é Deus substituir o homem. Irmãos, olha que incrível. Enquanto os homens, enquanto o nosso desejo é estar no lugar de Deus, é controlar, é ser visto, é receber a honra, é receber a glória. Agora, a essência da salvação é Deus nos substituir. Sabe aonde? Na cruz. Hoje mesmo nós tivemos o nosso Start 2, onde nós tivemos com as pessoas que estão conhecendo a nossa igreja, e nós falamos a respeito disso, que a salvação é uma substituição. Jesus veio para nos substituir, era para você estar lá, é para eu estar lá, pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele foi transpassado. Então a salvação é isso, nós queríamos ocupar o lugar de Deus, mas Jesus ocupou o nosso lugar. Por isso que ele redefine a grandeza, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso, até aqui a gente encontra então um homem que tinha muito, mas não conseguiu entregar. E 2 homens que caminhavam com Jesus, mas ainda desejavam uma posição. Sabe, irmãos, talvez os nossos desejos estão sendo revelados a nós. Nós queremos a grandeza. Nós queremos serviço, ser reconhecidos. Sentar no lugar de honra, de posição, estar num lugar importante, sendo que Deus nos chama a servir, a ser escravo de todos. E agora então Marcos apresenta um terceiro personagem, um personagem que não tinha dinheiro, que não era rico, um personagem que não tinha posição, não tinha influência, e algo ainda pior, ele era cego. O mendigo cego. Sabe, talvez seja justamente ele que enxerga Jesus da melhor forma. Um cego que compreendeu e enxergava Jesus da maneira correta. Por isso, em terceiro lugar, o que os nossos desejos revelam sobre o nosso coração. Nossos desejos revelam se realmente enxergamos quem Jesus é. E aí entra Bartimeu na história. É interessante, irmãos. Não coloquei isso na mensagem, mas é algo interessante, porque não é comum mostrar o nome de alguém sendo ele naquela posição de mendigo, de excluído da sociedade. Não era comum, e a gente vai ver poucas vezes isso na Bíblia. Mas aqui aparece o nome, um cego chamado Bartimeu. Alguns vão falar, e alguns teólogos, eu não coloquei aqui, mas alguns teólogos vão falar que há uma grande possibilidade de ter o nome dele ali, porque ele se tornou alguém influente no ministério de Jesus, após o ministério de Jesus. Os discípulos passaram a conhecer, as pessoas passaram a conhecer ele. Mas o texto vai dizer a nós, então, que eles rumo a Jerusalém, rumo à cruz, Jesus ele passa por Jericó, eles chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos saíram da cidade, acompanhados de uma grande multidão, o mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então imagine, Bartimeu, ele não conseguia enxergar, ele era um mendigo, ele dependia da ajuda das pessoas. O pedido para as pessoas dele era: olha, me dê uma comida, me ajude com alguma coisa, com um dinheiro, eu quero comer, eu quero uma roupa, eu estou passando frio. Então essa era a realidade dele, e todos caminhavam. Todos estavam passando por ali e estavam tentando calar Bartimeu. Mas Bartimeu ouve. Ele não conseguiu enxergar Jesus, até porque ele era cego. Mas ele ouve que Jesus estava passando por aquela cidade, por Jericó. E então ele grita, ao ouvir então que Jesus de Nazaré, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, olha algo interessante. O que as pessoas dizem que quem está passando? Jesus de Nazaré. Então, as pessoas estavam falando que Jesus de Nazaré estava ali, então eles reconheciam que Jesus era de Nazaré. Agora, para Bartimeu, Jesus era quem? Filho de Davi. Isso é algo incrível, irmão, porque isso é um título messiânico. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que vários profetas já falavam sobre que Jesus, que o Messias, viria para a descendência de Davi. Para um judeu, para você ter ideia, filho de Davi tinha um forte significado messiânico.
Deus havia feito uma promessa a Davi, de que sua linhagem teria um rei cujo reino seria estabelecido por Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, nós vamos ver que Deus promete a Davi, então, que através dele levantaria um descendente e estabeleceria o seu reino. E aí, então, com o passar do tempo, a esperança de Israel se desenvolveu em torno dessa expectativa. O Messias virá. O rei prometido da linhagem de Davi. Quando Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, ele não estava dizendo simplesmente que Jesus era descendente de Davi. Ele estava reconhecendo que Jesus era o rei prometido. Aquilo que os profetas diziam lá atrás, no Antigo Testamento, aquele cego que não enxergava, ele passou a enxergar algo extraordinário, que ali não era Jesus de Nazaré, era o próprio Messias, o Cristo, o Rei dos Reis. Jesus, ele estava mostrando para aquelas pessoas que Jesus era aquele que estava o reino de Israel esperando. Jesus é o Messias, o homem que não conseguia enxergar fisicamente, irmãos, estava percebendo algo muito além do que aquela multidão via sobre Jesus. Estava enxergando, estava reconhecendo quem estava passando ali, que não era Jesus de Nazaré, que não era Jesus ali da família de Maria, dos seus irmãos Tiago, não. Jesus era o filho de Davi, o rei prometido para nós. Bartimeu, irmãos, é alguém necessitado de misericórdia. E aí isso faz o pedido dele ser diferente, Tiago e João. Imagine, um cego, Jesus parar e perguntar a ele, o que você quer que eu faça para você? Talvez essa pergunta para nós não faz muito sentido, né? Mas se a gente for olhar para a história anterior de Pedro e Tiago, nós vamos ver que faz sentido. Que como pode aqueles discípulos olharem para Jesus e falar, mestre, nós queremos sentar à sua direita, à sua esquerda. Tiago e João, eles estavam nesse desejo de dê-nos lugar de honra. Agora Bartimeu, ele diz, tem misericórdia de mim. Irmãos, enquanto uns chegam diante de Rabi, do mestre, buscando uma posição, um cego, um mendigo, que estava lá na beira do caminho, estava buscando misericórdia. Misericórdia. Sabe, e a multidão, irmãos, ela manda Bartimeu calar a boca. Fique quieto. Não fique gritando. E aí ele gritava, o texto vai dizer que muitos então gritavam, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais eles mandavam parar, mais ele gritava. Por que ele gritava? Porque ele sabia, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Irmãos, ele não apresenta um currículo. Ele não era um discípulo de Jesus. Ele não apresenta falando, eu obedeço todos os seus mandamentos. Ele não se apresenta dizendo, eu tenho condição, eu posso. Não. Ele diz, tem misericórdia de mim. Só isso que eu te peço, Jesus, tem misericórdia de mim. A W. Tozer, ele vai falar o seguinte, que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que você pensa a respeito de Jesus é algo mais importante sobre você mesmo. Não é sobre Jesus, porque Jesus ele é, independente daquilo que você acha sobre ele. Ele continua sendo ele mesmo, o eu sou. No Evangelho de João nós vamos ver 7, eu sou, ele se definindo quem ele era. Não depende daquilo que um pastor fala que Jesus era, ou de uma igreja X, da igreja Y. Ele se define quem ele era. O próprio eu sou, o próprio Deus. Então, aquilo que você pensa sobre Jesus, define não quem ele é, mas quem você é. O que você pensa a respeito de Jesus? Aquele cego, Bartimeu, ele entendeu que ele não era alguém de Nazaré. Não era filho de Maria, não era irmão de Tiago, era o filho de Davi. Era um rei prometido, era o salvador da humanidade, era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele entendeu isso mesmo não enxergando, ele compreendeu quem Jesus era. Mas Jesus para, e quando Jesus ouviu, parou.
Sabe, gente, essa é uma cena extraordinária. Imagine, uma multidão caminhando com Jesus. Uma multidão, imagine. Vamos pensar ali o texto não fala sobre isso, né? Mas imaginem comigo 1.000 pessoas com Jesus. Até porque, imagine, Jesus ele andava com muita gente. Imagina as vozes, as pessoas pedindo alguma coisa, mestre, me dê comida, mestre, me ajude com isso, mas há alguém ali, um grito além. Existe uma multidão ao redor, mas há um clamor de um homem esquecido na sociedade. O homem que estava na beira do caminho, que fez Jesus parar. Sabe, o que chama a atenção de Jesus não é o seu currículo religioso, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você entende e compreende que você necessita de Jesus. Não é o seu currículo, aquilo que você já estudou como teólogo, como mestre em teologia, como pastor, ou como eu já fui de 30 igrejas, eu nasci dentro da igreja, eu sou filho de pastor, isso não importa. O que importa é reconhecer que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu necessito dele. Para a multidão, Bartimeu estava incomodando, estava enchendo as paciências. Para Jesus, Bartimeu era uma pessoa, um homem, que tinha compreendido quem ele era. Sabe, Marcos registra um detalhe muito importante, que o texto vai dizer então que Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Vamos comparar com o jovem rico. O jovem rico tinha muito, e ele não conseguiu deixar tudo que ele tinha para seguir Jesus. Bartimeu tinha uma capa. Sabe o que ele fez? Jogou a sua capa para o lado. Um homem tinha muita coisa e foi embora. O outro praticamente não tinha nada e correu para Jesus. Então Jesus faz uma pergunta até para nós meio estranha. Olhar para um cego e perguntar: o que você quer que eu faça por você? Você sabe que ele era cego, né? Talvez um discípulo pensou, né? Jesus, pô, tá brincando com o cara, né? É lógico que ele quer enxergar. Sabe, Jesus ele não está fazendo aquela pergunta para aquele cego querendo informação. Me diz aí o que você quer. Ele permite que aquele cego, que Bartimeu, expressasse o desejo do seu coração. Lembra que o desejo revela aquilo que está dentro do nosso coração? Jesus queria que ele expressasse o desejo. E o desejo dele era: eu quero ver. Lembre, Jesus acabou de fazer praticamente a mesma pergunta para Tiago e João: o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles queriam um lugar de honra. Bartimeu diz: eu quero enxergar, meu mestre, eu quero enxergar. A mesma pergunta, mas são respostas completamente diferentes. Por quê? Porque nossos desejos revelam o que está dentro do nosso coração. O cego estava enxergando, e aqui está uma ironia do Marcos 10, né? Olha que ironia no capítulo de Marcos 10. O jovem rico tinha olhos, mas não enxergou seu ídolo. Tiago e João tinham olhos, mas não enxergaram o caminho da cruz, de negar a si mesmo. Que a posição não era sobre estar lá no alto, sentado direito, mas sim sobre servir. Bartimeu era cego, mas ele enxergou quem Jesus era. Irmãos, existem cegueiras muito piores do que não enxergar fisicamente. Sabe, talvez você pode ser cego pelo seu orgulho. Você não consegue enxergar o quanto orgulhoso você é. Talvez você seja cego diante do quão ruim pai você é. Você acha que por você dar presente está tudo certo. Talvez você esteja cego de quanto você está preso em alguma coisa. Num vício, na pornografia, na mentira, na inveja, em falar mal dos outros. Sabe, talvez
A gente não consegue enxergar que nós temos um ídolo que não é Jesus. Talvez nós estamos cegos pela nossa ambição. A gente está cego que a gente não consegue ver as pessoas sofrendo perto de nós, como a primeira mensagem de semana passada. A gente está cego e não consegue ver as coisas boas que Deus já fez e está fazendo para conosco. Mas a gente reclama. E talvez uma das orações mais importantes que a gente possa fazer hoje seja: Jesus, eu quero ver. Amém? Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. Sabe, Jesus cura Bartimeu. E Jesus pode curar ainda hoje qualquer coisa que seja. Mas não é sobre isso que eu vou falar nessa noite, que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando que talvez você não consiga enxergar o quão você está preso no seu próprio eu, nas suas próprias vontades. E os desejos do seu coração estão revelando quem você é, o que você pensa a respeito de Jesus. Sabe, e o texto vai dizer então que Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. Ele foi curado. No mesmo instante o homem passou a enxergar. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Seguiu a Jesus aonde? Pelo caminho. Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Para quê? Para a cruz. Aqui está o discipulado. Um homem que entendeu, que pediu: Jesus, eu quero enxergar. E Jesus abriu os olhos dele. Mas não foi por uma ambição, porque agora eu posso ver, eu vou trabalhar, eu vou conquistar uma esposa, eu vou conquistar minhas coisas, porque antes eu não conseguia, eu estava lá sofrendo. Não, ele passa a seguir Jesus. Ele não recebeu o milagre e foi embora. Não, ele continuou caminhando com Jesus. Ele recebeu aquilo que ele tanto desejava, mas ele descobriu algo muito maior. Que ele não simplesmente estava curado da cegueira fisicamente, mas que agora os olhos dele espiritualmente se abriram. Ele passou a caminhar com Jesus, a estar com Jesus, aí é onde Jesus ia, a fazer aquilo que Jesus fazia. E sabe, C.S. Lewis estava certo. Talvez o nosso problema não seja que os nossos desejos são pequenos demais. Talvez, na verdade, o nosso problema seja que os nossos desejos são pequenos demais. Você pede dinheiro, você pede que Ele resolva um problema, que Ele abra uma porta, que Ele cure, que Ele restaure. E sabe, a gente deve pedir. Bartimeu pediu, né? Eu quero enxergar. Mas existe algo infinitamente maior que Jesus pode te dar, que é Ele mesmo. Ele mesmo. Isso dinheiro não compra. Isso nada você pode conseguir, a não ser enxergando que você necessita dele. Por isso, quando os nossos olhos se abrem para isso, os nossos desejos começam a encontrar o seu lugar correto. Sabe, vamos comparar, lembrando aqui, o jovem rico tinha dinheiro, tinha moralidade, tinha posição, tinha visão. Jesus disse: siga-me. E ele foi embora. Vamos olhar para Bartimeu? Não tinha dinheiro, não tinha posição, era mendigo, era cego. Jesus abriu seus olhos e ele seguiu Jesus pelo caminho. Um tinha praticamente tudo e foi embora. O outro não tinha quase nada e seguiu a Jesus. Jesus estava partindo para Jerusalém, para a cruz. Bartimeu, ele não começa apenas a caminhar, ele começa a seguir Jesus pelo caminho que levaria à cruz, à sua morte. Isso é discipulado, ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus não é estar na igreja, não é ser batizado, não é fazer parte, tocar ou servir. Ser um discípulo de Jesus é caminhar lado a lado e ser parecido com Ele. Bonhoeffer vai falar o seguinte, que quando Cristo chama um homem, ordena-lhe que venha e morra. O chamado de Jesus a nós como discípulos é a morte. Jesus estava caminhando a cruz, a morte. Jesus então do lado de Bartimeu caminhando, seguindo a Jerusalém. Bartimeu estava lá do lado de Jesus, porque Jesus tinha aberto os olhos dele
Por isso que Lucas capítulo 9, versículo 23 vai dizer, olha, Jesus dizendo, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, deixe para trás as coisas, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora lembre o seguinte, Jesus não está perguntando para Tiago, não está perguntando para João, nem para Bartimeu. Jesus está perguntando para você, o que você quer que eu faça por você? O que você responderia? A minha oração hoje, e eu quero convidar você a responder falando, Jesus, eu quero enxergar quem o Senhor é, eu quero enxergar o que o Senhor já fez por mim, eu quero enxergar talvez os meus pecados que eu tenho escondido do Senhor, eu quero enxergar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, eu quero enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo nas lutas, eu quero enxergar. Por isso essas 3 histórias nos ensinam o seguinte, que os nossos desejos revelam o nosso verdadeiro tesouro, aquilo onde nosso coração está. Os nossos desejos revelam nossa definição de grandeza, e os nossos desejos revelam se realmente enxergamos quem Jesus é. Sabe, talvez você tenha chegado aqui hoje com um pedido. Eu quero dizer, continue pedindo. A gente está orando todos os sábados desse mês. E oração é isso, a gente pede ao Senhor por misericórdia, por uma cura, para que Ele abra a porta, para que Ele nos ajude nos nossos relacionamentos. O problema, irmãos, não é pedir. Jesus ouviu Bartimeu tinha um pedido, Jesus parou, e Jesus perguntou para ele, olha, o que você quer que eu faça por você? Sabe, mas permita que o seu pedido, e realmente veja se o seu pedido está revelando aquilo que está dentro do seu coração. O jovem rico queria algo de Jesus, mas não conseguiu entregar o seu tesouro. Tiago e João queriam algo de Jesus, mas seus desejos ainda estavam centrados em uma posição. Bartimeu queria algo de Jesus, mas quando recebeu, passou a seguir Jesus até a cruz. Talvez seja exatamente aí que está a diferença. O maior objetivo não é sair daqui tendo recebido tudo que nós desejamos, respostas das nossas orações, mas sim é sair daqui desejando Jesus acima de tudo, o que podemos receber dele. Esse é o maior objetivo. Não é receber as bênçãos, porque Deus derrama, Deus pode curar, Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas o nosso objetivo é sair daqui desejando Jesus acima de tudo. Então Jesus pergunta para você hoje, o que você quer que eu faça por você? Seja como Bartimeu. Eu quero enxergar os meus desejos, quero enxergar meu coração, eu quero enxergar a cruz, eu quero enxergar a sua graça, eu quero enxergar quem o Senhor realmente é. Porque talvez o problema não seja desejar demais, talvez seja a gente se contentar com tão pouco, pedindo por uma cura física, por um dinheiro, por um trabalho, por um relacionamento. Isso é pouco comparado com quem Jesus é. Por isso Deus está nos oferecendo a maior bênção que nós poderíamos ter, o maior tesouro, que é Ele mesmo. Vem e siga-me, caminhe comigo, porque você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, aquilo que seu coração deseja. Mas não são bênçãos materiais, e talvez até seja bênçãos materiais, mas vai muito além disso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a gente pense, nossa, se Deus for o meu pastor, eu vou ter tudo. Mas sabe o que o salmista está dizendo, nos ensinando ali? Que Ele sendo o nosso pastor, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Jesus sendo o seu pastor, você já tem tudo. Por isso, peça hoje, Deus, eu quero enxergar que eu tenho tudo. Eu quero enxergar que na minha vida basta o Senhor, eu não preciso de mais nada. Basta a tua presença, eu não preciso de mais nada. Para refletir e praticar, primeiro examine os seus desejos. Aquilo que eu mais desejo pode revelar aquilo que mais governa o meu coração.
aquilo que mais eu quero, pode revelar aquilo que governa o meu coração. Segundo, permita que Jesus transforme os seus desejos. Não pergunte apenas o que Jesus pode fazer por mim, mas Jesus, o que o Senhor quer fazer em mim, na minha vida? O que o Senhor quer mexer, transformar, arrumar? E terceiro e último, peça para enxergar Jesus acima de tudo. O maior presente não é receber algo de Jesus, mas enxergar quem Ele é e segui-lo pelo caminho. Amém? Vamos cantar? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor de ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, Declarar isso nessa noite, partilhando entregar ao Senhor tudo que nós temos, confiando, sabendo que Ele é tudo que nós precisamos. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Feche seus olhos neste momento. Sabe, nós enxergamos fisicamente, mas talvez, assim como eu, você esteja cego para enxergar algumas coisas. Mas eu quero convidar você hoje a orar como o pedido de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, eu reconheço que o Senhor é o Rei dos Reis. Eu reconheço que tu és o Cristo, o Messias. Jesus, eu quero enxergar. Peça a Ele nessa noite: Jesus, eu quero enxergar o Senhor, que o Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Deus, eu quero deixar de somente ver as coisas deste mundo, as coisas que são tão pequenas e banais, tão poucas, comparado àquilo que o Senhor é para nós. Deus, eu quero enxergar aquilo que está dentro do meu coração, que talvez tenha me afastado do Senhor. Talvez assim como aquele jovem, Deus, um homem rico, eu tenho deixado ser dominado por coisas dessa terra, por coisas deste mundo que estão dominando uma posição no trabalho, um reconhecimento por dinheiro, por bens, Deus. Talvez eu tenha colocado isso como prioridade da minha vida, Deus, mas eu quero enxergar que isso não é essencial na minha vida, mas sim eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Deus, também nos ajude a não ser como os discípulos que queriam posição. Deus, nos ajuda a enxergar também que ser grande não é aquele que está lá em cima, mas sim aquele que está servindo. Nos ajuda, Deus, a enxergar que talvez o nosso eu está acima das pessoas que estão à nossa volta. Talvez, assim como a mensagem da semana passada, Deus, nós não conseguimos enxergar o nosso próximo, porque a gente olha para nós.
nós estamos cegos e não conseguimos enxergar as pessoas. Mas Deus, que a gente seja como Bartimeu, de reconhecer quem o Senhor é, de enxergar que ali há o Filho de Davi, que não há um Jesus que é pregado na Betel, ou na igreja X, ou na igreja Y, que não é uma religião, que não é um pastor, mas sim o Filho de Davi, aquilo que eu necessito e preciso, o meu Salvador, o Rei dos Reis, aquele que muda histórias, aquele que cura se enxerga, que faz cego enxergar, aquele que faz sim paralítico andar, mas muito além disso, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é a vida, o Senhor é a verdade, o Senhor é a alegria, o Senhor é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é tudo para nós. Que a gente possa enxergar, e assim como Bartimeu, que a gente caminhe com o Senhor, carregando a cruz, que a gente morra para nós mesmos, Deus, que a gente viva sendo discípulos do Senhor, de vivendo para o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Deus. Esteja conosco, nos acompanhando. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. E que acima de tudo, Deus, assim como nós ouvimos, que essa palavra seja verdade, dia após dia. Nos faça enxergar, Deus. Não somente no domingo, mas na segunda, na terça, no restante da semana, Deus. Nos faça enxergar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode